Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, tamo junto, Mengão urgente, entrevista coletiva do Felipe Luiz e Arrascaeta exclusiva para o ESPN F Show. A gente vai assistir aqui na íntegra tudo que eles falaram dessa preparação, o que eles esperam para o jogo. Arrascaeta deu a letra, irmão, é final, então não tem desculpa, tem que entrar com sangue nos olhos. Já o nosso querido Felipe Luiz entende que será um jogo difícil, isso, aquilo, outro, né, que não existe jogo fácil contra argentino, mas enfim, vamos ver o que eles falaram. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Lembrando que dia 22, primeiro jogo contra o Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca, às 20h30 no domingo, beleza? E o outro jogo vai ser no dia 2/3, na segunda-feira, às 21h30, tá? Saiu aí as datas e horários dos jogos da semifinal do Carioca, beleza? Então, preste bem atenção na entrevista dos dois e vamos que vamos. Grande, você sempre vai ser cobrado por títulos, por conquistas, e então, quando começa um ano como esse agora, tem que virar a página, começa de zero todo mundo, com a expectativa lá em cima. Já temos uma final amanhã, assim que temos que estar preparados para isso. A gente sabe que, pelo que se conseguiu de informações sobre o Lanús, o Pellegrino vai montar um time mais voltado para jogar sem a bola, porque vai repetir mais ou menos a estratégia que usou contra o Fluminense ano passado e até a própria final contra o Atlético Mineiro, que o Lanús ganhou nos pênaltis. O Flamengo está preparado para uma retranca aqui amanhã? Sim, eu acredito que principalmente a gente tem que estar mais preocupado por nós do que por el rival. Eu respeito muito grande por Lanús, mas pensar em nosso grupo, nossos jogadores, em estar 100% amanhã pensando nesse jogo e viver essa final como vai ser de importante. Falando em 100%, né? A gente observou contra o Botafogo no último domingo, no clássico do Campeonato Carioca. Você entra no segundo tempo e à distância, lá de cima, vendo você se movimentar em campo, a gente teve a sensação de que você está um pouco mais solto, um pouco mais em condições físicas plenas dentro daquilo que você imaginava que pudesse se desenvolver. Já dá para dizer isso? Você se sente melhor fisicamente? Sí, estamos aos poucos retomando la actividad, ¿no? Tivemos, acredito que unos 24 días parados y ya cuando voltamos con partidos de alta intensidad no tuvimos el tiempo necesario para nos preparar, para hacer una buena pretemporada para el desgaste que vamos a tener durante ese año. Mas isso não cabe a nós. Quando se troca uma coisa, a gente tem que aceitar e pensar no melhor para o grupo. Assim que nada, agora não temos excusa de nada. Amanhã temos uma final e temos que pensar em ganhar. Bom, o Flamengo viveu nesse ano uma situação bem peculiar que foi a volta do Paquetá. Né? E aí, desde que o Flamengo anunciou a vinda dele, a volta dele para o clube, começam aquelas habituais conversas, os debates em rede social, em programas de TV, de rádio. Paquetá e Arrascaeta podem jogar juntos. Eu já vou trazer minha opinião, falei isso aqui ao vivo na ESPN. Paquetá e Arrascaeta pode jogar junto? Fala aí. Pra mim é muito simples. Paquetá segundo volante, Arrascaeta de 10. Resolvido o problema. Você acha assim? Deixa aí nos comentários. Ou faz uma tempestade no copo d'água? Pelo amor de Deus. Olha o que o Arrasca vai falar. Não tem por que não repetir. Eu acho que talento tem sempre que jogar. Cabe, compete ao treinador encontrar uma forma de conjugar as características para o funcionamento da equipe. Você compartilha essa opinião? Quer dizer, o fato do Flamengo ter trazido o Paquetá e nada impacta na tua situação? Não, eu acredito que com a chegada dele acrescenta muito para nosso grupo, para nosso time. Temos um elenco que é muito qualificado, promedio de 70 e poucos jogos durante todo o ano, todo mundo vai jogar. Y jugadores de esa cualidad, eso aumenta el potencial de ese elenco que ya era bom. Ano passado você foi o melhor jogador do continente. Ganhou todas as condecorações individuais, com todos os méritos pelo futebol que você desenvolveu. Você consegue se imaginar repetindo essa temporada em 26? Ela é possível ou é muito difícil você conseguir manter os números que você teve ano passado? Como é que você projeta isso? Sí, fue un gran ano. Sinceramente, yo no pienso en lo personal, sino en lo colectivo. Y siempre intento estar bien físicamente para ayudar a mis compañeros. Después, o ano vai se diseñando da forma que el grupo todo junto acompañar. Y sabemos que son desafíos muy grandes que tenemos durante todo el año. Copa de Brasil, Libertadores, Brasileirão también, que va a ser muy competitivo. Mas basicamente é isso, temos que pensar passo a passo e nosso momento agora é de voltar a nosso ritmo de novo.
Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians, né? Tipo, um jogo disputado lá em Brasília, jogo único. E agora tem uma outra final, que é a Recopa Sul-Americana, uma competição continental, que tem, obviamente, um status superior a uma competição nacional. Entre vocês, no ambiente dos jogadores, vocês conversam sobre isso, sobre a necessidade de dar uma resposta ao torcedor que ficou muito chateado com aquela derrota? Perder faz parte do futebol também. A gente tem que aceitar isso. Nós temos que fazer o nosso melhor para tentar ganhar, mas a gente não sempre vai ganhar. E, como eu falei, estamos nos preparando da melhor forma possível para amanhã afrontar essa final de uma forma muito positiva e tentando conquistar mais uma taça que vai ser importante tanto para o torcedor como para nós, para o que resta da temporada. Você colocaria o Flamengo numa condição hoje, você tem a Recopa Sul-Americana, você tem a Supercopa do Brasil que passou e logo depois tem o Campeonato Carioca. Essa história de jogar várias finais consecutivas, isso traz uma exigência para os jogadores maior do que eles estariam supostamente preparados, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental? Eu acredito que não impacta tanto nas finais, sino no momento da temporada. Se essas finais foram um pouco mais para frente, o grupo todo estaria melhor preparado, estaríamos mais equilibrados, mas no momento de agora a gente não tem para onde correr, assim que focar nessa final que é o mais importante. E só para não perder a oportunidade, já encerrando aqui essa ótima entrevista com você ao vivo na ESPN, no F-Show, ano de Copa do Mundo. Como é que tá esse coração aí para o Mundial? Lá nos Estados Unidos, no México, a expectativa é ilusão muito grande, né? Mas como sempre eu falo com meus companheiros, tem que estar bem no Flamengo para depois pensar na seleção. Eu vejo os jogos ainda muito longe, então pensar no dia a dia, estar bem fisicamente, fazer grandes jogos aqui para chegar da melhor forma possível. Satisfação ter você conosco. Arrascaeta deu a letra. É final, início de temporada, não tem desculpa, né? O time não tá 100% ainda, mas tem que correr, tem que ser campeão. Já perdeu a Supercopa pro Corinthians e chega pressionado para ser campeão da Recopa, né? Então, espero que o Flamengo esteja muito bem preparado para esse jogo. E não vai ser um jogo fácil. Vamos prestar atenção agora o que o Felipe Luiz vai falar do que ele já montou para o jogo de amanhã contra o Lanús, beleza? Deixa aí nos comentários. Você acha que Arrascaeta e Paquetá na meiuca é o melhor pro Nelson Mengão? Deixa aí. Ao vivo aqui na ESPN dentro do F-Show. Um bom jogo amanhã. Um grande abraço. Ainda tem treino hoje à tarde. Não posso demorar muito com você aqui não, porque tem muita costura para acontecer ainda ao longo do dia de hoje. Um abraço, Arrasca. Muito obrigado aí pelo convite, um abraço. Satisfação ter você com a gente aqui, Felipe. E está se falando muito nisso, né? Em caso de conquista da Recopa, você ultrapassa o Carlinhos, que era conhecido no futebol como Carlinhos Violino, né? Figura identificada com o Flamengo como jogador e também como treinador, e passa a ser o técnico com o maior número de conquistas pelo Flamengo. Como é que você trabalha isso dentro da sua... Imagina, né, mano? O Felipe Luiz, mesmo com todos os erros dele, eu tenho um museu absurdo, o filho da mãe pode se tornar o treinador mais vencedor da história do Flamengo em 1 ano e meio de tipo treinador profissional. Vai vendo que loucura. cabeça e de que maneira isso interfere na sua rotina, no seu dia a dia? Felipe, boa tarde. Boa tarde, prazer falar com vocês. Bom, não interfere em nada, eu sempre sou igual, independente se eu tô como jogador, quando eu estava como jogador e também agora como treinador, sempre quero ganhar o próximo jogo. E isso foi a minha rotina nos últimos 20 e poucos anos, fazendo o melhor possível e deixando tudo preparado, já seja corpo, mente, para poder sempre vencer o próximo jogo, que no caso é uma final da Recopa, e dá essa possibilidade de fazer história. Com certeza é um objetivo. E você, para chegar a esse objetivo, obviamente tem que passar por 2 estágios. O primeiro é amanhã aqui na Argentina e o segundo é no Brasil, no Rio de Janeiro, no Maracanã. Me corrija se eu estiver errado. Com base no que você tem falado em últimas coletivas e até com o que você tem feito em relação às rotações na escalação do Flamengo, eu tenho falado isso desde ontem, eu tenho a sensação de que a busca pelo tal equilíbrio, que você tanto massifica da parte defensiva com a parte ofensiva, essa busca talvez sugerisse um Flamengo mais compacto, com mais gente no meio-campo no jogo de amanhã. Eu sei que você não vai dar a escalação, adoraria, mas eu sei que você não vai dar a escalação, mas é meu dever perguntar. Meu raciocínio faz sentido? A gente deve ver amanhã um Flamengo diferente em termos de conceito, além das peças, do que viu contra o Botafogo? Bom, temos que esperar amanhã, né, para a hora da escalação, mas
cada jogo e cada adversário ele propõe formas diferentes, tanto de atacar como de defender, e com isso nós temos que nos adaptarmos, né? Então, por exemplo, eu não posso falar para o treinador do adversário como eu espero que ele jogue, eu tenho que ver e imaginar o que ele pensa da nossa equipe, como ele vai nos pressionar, e com isso tentar montar um time muito equilibrado, principalmente na parte física, porque o futebol argentino, vocês já sabem, eles cobrem muito até erros, né, defensivos com o sacrifício defensivo que eles têm. Então é muito difícil superar essa defesa deles, e depois para atacar são muito competitivos. Então nós temos que estar preparado para todo tipo de jogo, se eles vierem pressionar alto, se eles vierem esperar mais embaixo, mas o mais importante é que o nosso time tenha todos os recursos para sair dessas dificuldades que o Lanús vai colocar durante o jogo, e que a gente possa fazer um grande resultado. O Lanús tem 2 jogadores que são bem conhecidos do torcedor brasileiro, o Marcelino Moreno e o Eduardo Salvo, que, aliás, quase foi parar no Flamengo, tempos atrás, quando o Flamengo ainda era dirigido pelo Jorge Jesus. Inclusive está no site espn.com.br essa entrevista com ele, em que ele falava sobre essa situação. Imagino que você tenha mapeado bastante o adversário, mas o que se fala é que esse setor direito da construção do Lanús é o que vai dar mais trabalho. Isso denota também uma preparação especial sua para poder tentar aniquilar essa característica do adversário? Bom, cada adversário, como disse, eles têm os pontos fortes e talvez o lado não tão forte, ou alguns jogadores que têm menos capacidade de construção. Mas eu joguei com o Salvio no Atlético de Madrid, foi meu companheiro. Conheço bem também o Marcelinho, um grande jogador. E é um time que vem de ser campeão. Então todo time que é campeão não é campeão por acaso, não é sorte, né? É um time que está muito bem equilibrado e muito bem treinado. Dá para ver muito claro na análise as dinâmicas que esse time tem. O Pellegrino é um grande treinador, já trabalhou em vários países e está fazendo um grande trabalho aqui também. Então, sabemos desse lado direito forte deles, mas, como eu falei, é um time que tem a organização ofensiva muito bem trabalhada, na qual é muito difícil de você defender todas essas dinâmicas. Então nós vamos ter que defender, como sempre, com todos os jogadores para poder tentar parar esse ataque do Lanús. Eu perguntei para Imagina, né? Felipe Luiz aí reconhece que os caras têm muita dinâmica, muito jeito de jogar, isso, aquilo, outro, que é difícil de defender todas essas dinâmicas, né? Mas vamos tentar fazer o nosso melhor trabalho. Ou seja, se ele já estudou, já viu e tudo, e mesmo assim ainda, vamos dizer assim, dentro da montagem daquilo que ele pensa para o jogo da final, ainda existe a possibilidade, né, de não fazer ou não conseguir marcar todas as jogadas do Lanús, o jeito dos caras jogar, estranho, né? jogadores, né? Conversei já sobre isso com o Bruno Henrique, há pouco, aqui ao vivo no F-Show também com o Arrascaeta, e preciso fazer a mesma pergunta para você, porque o tema é recorrente. A imagem que o Flamengo deixou da partida contra o Corinthians por ter perdido aquela decisão, e até a maneira como você se posicionou depois do jogo na entrevista coletiva em Brasília, isso mostra todo esse contexto, como o Flamengo sentiu aquela derrota, né? Responder aquele insucesso com um título continental é algo que vocês trabalham internamente, é uma coisa que você usa até do ponto de vista motivacional para os seus jogadores? Perder sempre dói. É uma dor absurda, para o treinador é maior ainda. E perder uma final, é claro que é difícil para todos nós, né? Eu sei o contexto que teve aquele jogo, mas já está superado, era outro momento. Nosso time teve uma preparação diferente do que foi os outros anos, e sabíamos que era um adversário muito complicado, teve o contexto da expulsão. Então agora é uma nova final, um novo jogo, um adversário novo, que vai gerar outro tipo de dificuldades. Então é isso, nós temos que entender o mais rapidamente possível o jogo. O momento de confiança também nosso é outro agora nesse período, então esperamos que a gente possa estar no nosso melhor momento para poder vencer. Hoje é dia 18 de fevereiro, né? Já tem um pouco mais de um mês que o elenco principal do Flamengo está treinando, jogando. Algumas caras novas chegaram, como o Vitão, como o André, o Paquetá, que foi o principal nome, voltando. O Flamengo não perdeu nenhum jogador da sua espinha dorsal. Os que estão deixando o clube não vinham tendo muita minutagem. Falta alguma coisa para você para 2026 em relação a planejamento, em relação a peças? E, além disso, analisando as condições físicas de todos os seus jogadores, alguém não está ainda no patamar que você gostaria que estivesse, ou que o próprio jogador gostaria que estivesse? Mais ou menos ele perguntou assim: vai contratar mais alguém? Tem alguém que você está insatisfeito no elenco? Tem alguém que não está dando sangue para sair do outro lado? Mais ou menos isso.
Bom, sim, sempre durante a própria temporada existem alguns jogadores que caem nessa parte física, alguns por ter alguma lesão pequenininha, como por exemplo agora o Jorginho teve uma lesão e não vai voltar na melhor forma física, vai ter que somar treinos e minutos e alguns vão demorar um pouco mais, alguns já estão no auge físico, que é normal. E esqueci o que tu falou no começo sobre a questão de você estar com já esse período com o grupo se desenvolvendo, se falta alguma coisa, jogadores para chegar e tal. E sobre as chegadas e saídas, estamos sempre também buscando esse equilíbrio, né, na equipe, né? Obviamente que nós temos um elenco muito forte e temos que sempre buscar esse equilíbrio, ver o que nos falta de característica, se algumas peças, já seja atrás, na defesa, nas laterais, temos que sempre tentar complementar o máximo possível os jogadores para que o time tenha todas as características que precise para que possa enfrentar e superar qualquer tipo de adversidades durante a temporada, que é muito longa. Mas por isso estamos sempre atentos ao mercado e para poder fazer o time mais completo possível. Nos 3 jogos que você mandou o Flamengo ano passado aqui em solo argentino, o Flamengo não teve um bom desempenho, né? Empatou com o Central Córdoba na fase de grupos, perdeu o jogo para o Estudiantes, mas venceu nos pênaltis, e empatou com o Racing, mas conseguiu a classificação porque tinha ganho o jogo no Maracanã. Por que é tão difícil jogar aqui, Felipe? E aí eu pergunto para o técnico Felipe Luiz e dando já estabelecendo uma extensão ao ex-jogador Felipe Luiz. Por que é tão difícil jogar na Argentina? Pergunta, né, velho? Por que o Flamengo não conseguiu jogar o jogo dele nas 3 vezes que esteve aqui ano passado? É que não é fácil para ninguém. Todos os times, quando você sai para jogar Libertadores, é sempre complicado, sempre foi. Não é fácil pra ninguém, irmão. Nunca dificilmente, né, acontece o que aconteceu naquela semifinal contra o Vélez, que foi 4-0. Muito difícil que isso aconteça. O normal é que sejam jogos difíceis, são times super competitivos e tudo mais. E juntando a isso, o Central Córdoba foi um dos líderes aí do campeonato argentino, e a final quem fez foi Estudiantes contra Racing, os nossos adversários nas quartas e na semifinal. Ou seja, nós enfrentamos os melhores na Libertadores, na qual também fortalece mais ainda a campanha que fizemos e que conseguimos superar todas essas dificuldades e adversidades que é jogar aqui para poder sair campeão da Libertadores e hoje estar disputando, no caso amanhã, poder estar disputando essa Recopa. Mas, repito, é que não existe jogo fácil, é muito difícil você enfrentar na elite do futebol um jogo que seja fácil fora de casa. Bom, eu sei que o jogo de amanhã é pela Recopa, mas você tem uma semifinal pela frente do Campeonato Carioca também contra o Madureira, os jogos acontecendo domingo e depois na outra segunda-feira. A expressão do momento no futebol brasileiro é controle de carga. É correto imaginar que o time que joga amanhã e que joga na quinta-feira da semana que vem não é o mesmo time que vai jogar os jogos contra o Madureira? Não consigo afirmar isso. Eu não. Claro que essa frase agora, controle de carga, né? Essas palavras estão aí muito na cabeça de todo mundo, mas eu sempre penso que temos que ganhar. E analiso os adversários, vejo quem está no momento, quem pode render e se recuperar para o próximo jogo. Analiso isso, o máximo que a gente consegue fazer com toda a equipe, para poder decidir o melhor 11 que vai para o campo, né? Com jogadores que estão melhor fisicamente, mais frescos, também melhor momento e dependendo das características que a equipe precisa. Não simplesmente, vou dar 60 minutos para esse ou 30 para esse, para ele poder somar a carga. Não, eu não faço isso. Quero sempre ganhar, porque até mesmo para ficar aqui dando entrevista para você, eu tenho que ganhar o próximo jogo. Para fechar com você, Felipe, uma última pergunta envolvendo o Paquetá, jogador que você já utilizou em mais de uma função. E aí, remetendo à coletiva depois do jogo contra o Botafogo, eu fiquei... Presta atenção no que o Felipe Luiz vai falar agora. Presta atenção bem no que o Felipe Luiz vai falar agora. Ele vai falar assim: eu já assisti todos os jogos, de todas as posições possíveis que o Paquetá joga. Vai vendo. O cara tá com propriedade pra falar do Paquetá, só que a gente sabe que o Paquetá rende melhor de segundo volante. Mas presta atenção no que ele vai falar. depois reouvindo as suas manifestações e me pegou um ponto que eu acho que é importante a gente abordar outra vez, que é quando você fala sobre eu sei como usar o jogador. Quando você fala sobre isso em relação ao Paquetá especificamente, essa sabedoria, ela tem a ver com o desejo do atleta, a necessidade do time ou uma espécie de equação entre os dois aspectos? Sempre a equipe acima de toda a individualidade. Claro que se eu tirar o jogador de um contexto onde ele se sente confortável, ele vai performar menos. Mas eu tenho que pensar no que é melhor para a equipe.
e muitas vezes o jogador ele vai encaixar muito com a característica que ele tem e muitas vezes ele vai ser prejudicado ou vai ser sacrificado pelo bem da equipe. Sobre o Paquetá, sei perfeitamente qual é a posição, assisti, como eu já falei para vocês, todos os jogos praticamente aí dos últimos anos dele na Europa, vi onde ele jogou na esquerda, jogou na direita, jogou na ponta esquerda, jogou na ponta direita, jogou de 10, jogou de atacante no Lyon, jogou de segundo volante na seleção com o Tite, um pouco mais à frente do que era o Casemiro. Então ele já passou por todas essas posições. E eu sei aonde, até mesmo porque o jogo, as ações dele no jogo vão levando para onde ele se sente mais confortável, aonde ele rende melhor. Dito isso, eu tenho que sempre pensar num contexto onde encaixar ele e equilibrar a equipe para que a equipe também jogue bem e se sinta confortável. E no final do ano eu não tenho simplesmente o melhor jogador, que ele ganhe os prêmios de melhor jogador e a gente não ganhe nada. A gente precisa ganhar os títulos para que ele ganhe também os prêmios individuais. Entenderam aí? Então, nosso querido Filipe Luís deixou bem claro. Vai utilizar o Paquetá onde ele achar que é legal e interessante utilizar dependendo do adversário. Eu acho, particularmente, que ele rende mais de segundo volante. Né? Já provou isso. Mas, enfim. Quanto que você acha que vai ser amanhã? Flamengo e Lanús, fora de casa na Argentina, primeiro jogo da final da Recopa, né? E domingo, Flamengo e Madureira. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa entrevista do Filipe Luís. Você achou que o Filipe Luís tem razão no que ele falou? Ou não, né? Um forte abraço e fui.